Okay, guys, so the recording has just started. I guess you have just heard the recording sound. In today's lesson, we are going to start lesson number 6, okay? So this is the first page of lesson number 6 that we are doing this semester. And on this page here, page 53, the book focus on the use of the prepositions in, on, and at uh, when they are used to talk about time. Okay, so you have here prepositions of time, but I think that you know that the same prepositions can be used to talk about place. So at, on, and in are also used to talk about the the place things occupy in space. But here the focus of your book is not on the place, the focus is on time. Okay, and you have here a very brief short very brief and short explanation, but I'm gonna explain in a more detailed way. Okay, and the exercise we have here is very simple. This is just a review of prepositions of place, of time. Okay, and you also have here how to use the preposition during and how to use the expressions on time and in time. So this is what we are going to be talking about in today's lesson. Okay, so before we start, I'm gonna focus on the uses of the prepositions at, on, and in. Okay. Well, so as I was telling you, these prepositions at, on, and in, they can be used to talk about time. And when we use them to talk about time, you have to pay attention to some rules. You have to memorize some rules. Okay, you are already intermediate and advanced students, so probably you all know all the things I will be talking about in today's lesson. Okay, but as I was telling you, this is basically a review lesson, so I will have to explain everything again, okay? Because your book shows you here the basic rules involving the use of these prepositions. So, for example, every time we are talking about the time, we use the preposition at. So, for example, when I say at 5 o'clock or at 2:45 p.m., I am talking about the clock, the time marked by the clock or marked by a watch, o tempo cronológico, eu quero dizer, tá bom? And in Portuguese, in this case, at is translated as a com crase, porque é o que a gente usa diante das horas. So when I say, for example, at 7 p.m., the translation in Portuguese is às 7 da manhã, né? So when we translate at into Portuguese, ele é traduzido como as. But at is not always translated as as. This happens when we are talking about the time, only when we are talking about the time, okay? And you have to understand that there are many other rules involving the use of at, okay? But let's focus on the time now. So take a look at this picture I have here. Take a look. This is just the same use for the preposition at. You have here a man, and he is telling you guys that he has a meeting at 9 a.m. Tá vendo? He is saying, I have a meeting at 9 a.m. Eu tenho uma reunião às 9 da manhã. So I just wanted to show you this because this is here in your book, okay? And some students might not know about it, but I think that you, the students that are here now, listening to me, I think you all know that, okay? Well, and then you have here the word night. So at
is not only used to talk about the time, as you can see here. You can see you have an etc. here, so there are other situations in which you have to use that, okay? But let's focus now in another aspect involving the preposition at, okay? When we are talking about the time, we use at. But pay attention, sometimes we talk about the time by talking about an event in time. So, for example, na hora do almoço, na hora do jantar, na hora do café da manhã. Então, às vezes, você não fala o horário, mas você fala assim, ó, na hora do almoço. Por exemplo, eu te ligo na hora do almoço, pode ser? Ó, eu te ligo na hora do almoço. How do I say eu te ligo na hora do almoço? In English, they will say, I'll call you. Aí vem, na hora do almoço. Na hora do almoço é assim, olha. At lunchtime. At lunchtime. Tudo junto. Lunchtime. So, pay attention. I am telling you that não necessariamente a gente usa o at com apenas os números que indicam as horas, ó, at 5 o'clock, at 2:45. We can also use at with nouns, com substantivos que fazem referência a uma hora específica, a um momento específico dentro de um período. When you think about at lunchtime, you can also think about at dinner time, or dinner time, and you can also think about at breakfast, or breakfast time. Então, isso aqui tudo existe em inglês, tá bom? You can say at lunchtime, dinner time e breakfast time. Só que o breakfast time não é junto, como eu escrevi aqui não, tá? É separado. Just a moment. So, I am just telling you that this is possible, okay? And in this case here, o at não é traduzido como as, como eu falei anteriormente. É traduzido como na hora do almoço, na hora do jantar e no momento do café da manhã. Ó, at breakfast, a gente não fala na hora do café da manhã, a gente fala no momento do café da manhã, ok? So I hope you could understand that, okay? I'm not going to go into deeper details now. Now, let's move on. Now, let's talk about, just a moment, when we use the preposition on, ok? Tem coisas sobre o at que eu vou falar daqui a pouco, tá? Eu já volto nele porque tem um etc enorme aqui. Bom, on. So, when do we use the preposition on? As you can see there, the preposition on is used with the days of the week, okay? So, with all the days of the week, we are going to use on. So, when I say, just like you have here, on Sunday, or on Friday, when I say on, in this case here, the translation is na, né? Ou então no. So when I say on Sunday, é no domingo. On Friday, é na sexta-feira. So, someone might say something like, I am going to a concert on Friday. I am going to a concert on Friday. Oh, I am going to a concert on Friday. Então percebam que esse on é o na do português. Nesse caso aqui, fazendo referência aos days of the week, ok? I am going to a concert on Friday. Eu vou a um show na sexta-feira. But, pay attention. If you go down to the use of in, you have here the information that you use in when you are talking about the periods of time. So you can divide a day into different parts. You can have the morning period, the afternoon period, and you can also have this period called the evening, which is the beginning of the night. So
when we are talking about periods of time, the preposition we have to use is in. So I study in the morning. I study in the afternoon. That means I go to school in the afternoon, or I go to school in the morning. I watch TV in the morning. I don't know. But pay attention. When you have the day of the week and você especifica o momento do dia durante aquele dia da semana em que acontece algo, you have to say on. So, for example, I am going to a concert on Friday. Ficaria com on. E se eu quisesse falar que o show é na sexta-feira à tarde? Na sexta-feira à tarde ficaria assim: I am going to a concert on Friday afternoon. Ok? Se fosse à noite, on Friday night. On Friday night. Então, não importa. Se você faz a fragmentação do dia, vou por aqui afternoon. Você continua ainda usando a preposição on, porque o que importa é que aqui tem o dia da semana, tá bom? Mas se você remove o dia da semana, você já cai na regra de baixo, tá vendo? Ó? In the morning, in the afternoon, in the evening. E se eu dissesse, professor, eu trabalho à noite? Bom, se eu dissesse eu trabalho pela manhã, vocês já sabem, seria dito assim, ó, I work in the morning. Eu trabalho só à tarde. I work just in the afternoon. Agora, se eu trabalho à noite, vejam que a noite não aparece aqui. Aparece a palavra evening, que é apenas o começo da noite. A palavra night está aqui em cima, olha, night. Por quê? Porque com night a gente usa a preposição at. E quem já estuda inglês há um certo tempo sabe que a gente fala at night. And so, when I wanted to translate this sentence here into English, eu trabalho à noite, the preposition you have to use to say à noite is at. So we say, I work at night. I work at night. And that's it, okay? Como eu falei, I'm not going to go into deeper details now, okay? I'm just kind of recapping the use of the prepositions in, on, and at, okay? Well, now let's move ahead. Going back here to the preposition on, if you take a look at the other information you have here, you have the expression the weekend. The weekend é o fim de semana. So if I wanted to say no fim de semana, the preposition I'm gonna use is on. Então tem que memorizar que no fim de semana em inglês é on the weekend. On the weekend, ok? Bom, descendo aqui para o in, you can see that we use in with the seasons of the year, com as estações do ano, seasons of the year. You have here the spring, the summer, okay? So if I want to say no inverno, I say in winter. Olha, in winter. Se eu quero dizer no outono, eu digo in the fall, ou simplesmente in autumn, ou in fall, okay? Just a moment. And with the months of the year, just like you can see here, I use in. But then there is a problem. As you all know, when we are talking only about the month, we say in. For example, I was born in February. I was born in February. Eu nasci em fevereiro. So when I am talking only about the month, I use the preposition in. But if I specify the day, for example, on my case, I would say February the 4th. I have to change the preposition because when I specify the day, I have to use on. So I was born on February the 4th, but I was born in February. Okay, so again, guys, I think that all of you already know that, okay? But
I am just making a review, okay? I'm doing a recap here, okay? So just compare the two sentences. In the first sentence, I am only mentioning the month, but on the second sentence, I am mentioning the month followed by the day. And when I talk about the day, I have to use the preposition on, okay? And this is what your book is telling you here. Take a look. Olha só. We use in with the months of the year, but we use on when the month is followed by the day, okay? So em junho. In English we say in June. In June. Em junho. So, sorry, just a moment. So when I say in June, I just use the preposition in. But take a look at the example that you have here. June the 22nd. Here é o dia 22 de junho. So in English I say on June the 22nd, okay? And that's it, okay? We also use in when we are talking about years in general. You don't have this information here, okay? So when we are talking about years, we use in, as you all know. So for example, I was born in 1984. Take a look. I was born in 1984. Bom, we also use in com as décadas when we are talking about the decades and the centuries, okay? So pay attention to my example. Samuel, your teacher, okay? I was born in 1984, so I'm 37 years old now. What was the decade I was born in? Nicole, what was the decade I was born in? Could you tell me the decade, Nicole? The 80s. The 80s, okay. Could you tell me the whole sentence? So, You were born in the 80s? yes, I was born in the 80s, right? So, in the 80s is how we say nos anos 80, certo? I was born in the 80s. I'm gonna write like this, okay? Just a moment. In the 80s. So this is how we write the decade, okay? This is one of the forms of writing the decades. Well, now, Nicole, could you tell me the century? We are now in the 21st century, right? But was this year here, 1984, the 21st century too, or no? No, it was the 20th century. Yes, so it was the 20th century, right? The 20th. Ela falou essa palavra aqui, pessoal, 20th. The 20th century. So how do I say the whole sentence? Nicole, how do I say você nasceu no século 20? You were born in the 20th century. Perfect. So I was born in the, pay attention to the use of the preposition, guys. This is what I'm trying to teach you here, okay? But as you can see, I think you already know, Nicole already knew that, okay? So I was born in the, now pay attention, 20th century, in the 20th century. So can you see, I am giving you these examples because I wanted to call your attention to the use of the preposition in, okay? So every time we are talking about the decades or the centuries in which an event took place, we have to use the preposition in, ok? E o livro de vocês aqui só fala das décadas, olha. The 60s é a década de 60, os anos 60. So you should include here the information about the year and also about the centuries because we also use the preposition in when we are talking about the centuries too, okay?
I'll give you more details about the decades in a few minutes, okay? But before that, we are going to do the exercise here. Let me finish this box here by talking to you about the use of during and on time and in time, okay? So just a moment. I have searched the internet trying to find something which could give you all this information I have given you now, okay? In a more visual way, but it was kind of hard to find something, okay? But I found this picture I'm gonna show you now. I'm just gonna show you, okay? I'm not going to explain it to you. I just want to show you, show this to you because I'm gonna send this to your WhatsApp group, okay? So that you can have it. So this is from a website. Can you see here the name? English Grammar. And I think you have a very comprehensive explanation here of when you should use at, in, and on. So as you can see here, you have some information that I have already given to you, okay? For example, we use in with the years. We use in with the months. Tá vendo? In December, in January. We use in with the decades. We use in with the centuries. We use in with periods of time. Tá vendo? Ó? Tá aqui no livro de vocês, ó. We use in with morning, afternoon, and evening. Beleza? Tá aqui, ó. In the afternoon e blá, blá, blá. In the evening, okay? And then we have here at. We use at with the time, okay? And then with words like bed time, lunch time, dinner time, as you can see here. E outras expressões, ó. Ao meio-dia, at midday. À meia-noite, que não tá aqui, é at midnight, porque é um horário específico, né? E assim por diante, ó. At the beginning, no começo de algo. Como é que seria no final? At the end. Tipo, ó, no final do filme. At the end of the movie. No começo do filme. At the beginning of the movie. E assim por diante, tá bom? Eu vou mandar para vocês no WhatsApp de vocês depois. E aqui tem momentos específicos também, ó, tá vendo? At sunrise, ao nascer do sol, quer dizer, quando o dia amanhece. At sunset, ao pôr do sol. Tem um que não tá aqui, que seria assim, ó. At twilight. Twilight significa crepúsculo, tá bom? Crepúsculo é a mesma coisa que entardecer, tá bom? Então, se eu quiser dizer ao entardecer, em inglês eu posso falar at twilight, que também significa ao crepúsculo. Em inglês também existe at dusk, também é ao entardecer, tipo quando o sol está indo embora e a noite está chegando, at dusk, at twilight or at dusk. São expressões mais específicas. Vocês têm aqui o dusk, tá vendo? Ó? At dusk, e também at dawn, que é quando ocorre a alvorada, que é o nascer do sol, tá bom? At dawn é ao amanhecer e at dusk é ao anoitecer. E por aí vai, tá bom? And then you have here the cases in which we have to use on. So pay attention, olha, a gente usa on com o quê? Os dias da semana, ó. On Friday. Bom, a gente viu que a gente usa o in com os months of the year, but when I mention the day, I have to use on. So take a look at the difference here. In January, em janeiro. On January the 3rd, é no dia 3 de janeiro. So why have I changed from in to on? Because I have mentioned the day. E assim por diante, tá bom? On the 10th of January, no dia 10 de janeiro, é a mesma coisa que grafar assim, ó. On January the 10th. On January the 10th. Tá bom? Just a moment. É uma outra forma de você escrever a data, tá bom?
na hora de você escrever, você pode escrever sim, on January the 10th, ou então você fala, ó, on the 10th of January, on the 10th of January, no dia 10 de janeiro. No primeiro dia, on the first day. No último dia, on the last day. Então, por exemplo, ó, no primeiro dia das minhas férias, on the first day of my vacation. No último dia das minhas férias, on the last day of my vacation. No dia do meu casamento, ó, on my wedding day. Então vejam que quando eu me refiro a um dia específico, eu sempre uso on. Então, ó, dia da semana, on Friday. Dia do meu aniversário, on my birthday. Dia do meu casamento, on my wedding day. Ó, no dia em que meu amigo morreu, ó, no dia em que meu amigo, nossa, tá 200%, isso estava grande. Ó, no dia em que meu amigo morreu, tá vendo? Eu estou me referindo a um dia específico, então como é que eu falo esse on? Será que eu posso falar in the day? Tem muito aluno que faz assim, ó. In the day my friend passed away. Na verdade, não é in the day. Porque quando eu me refiro a dias específicos, tá vendo aqui, ó? No dia do meu aniversário, on my birthday. É só você seguir o padrão, é isso que eu tô tentando dizer. On my wedding day, no dia do meu casamento. Então, no dia em que meu amigo morreu, é um dia específico. Então, você também vai dizer on the day my friend passed away, e assim por diante. Então, pensem em expressões como, por exemplo, ó, no dia de finados, ó, no dia de finados. Ou então, no dia da Páscoa, que é um dia específico, a gente fala na Páscoa, mas é um dia específico. Eu quero mostrar uma coisa importante para vocês aqui, just a moment, olha. O dia de finados, dia de finados em inglês, é assim, ó, All Souls Day. All Souls Day significa dia de todas as almas, dia de todos aqueles que morreram, tá bom? Por isso que é dia de todas as almas. Então, olha só, All Souls Day é um dia específico, é o dia 2 de novembro, November the 2nd, ok? So, All Souls Day é um dia específico. Como é que eu falo no dia de finados? Por exemplo, ó, o acidente ocorreu no dia de finados. The accident happened on, olha, on All Souls Day. Então, aconteceu no dia de finados. Por que, professor, você está usando on? Porque é um padrão, olha. A gente usa on para dias específicos. Mas olha só. Pay attention. Então, aqui ficaria... Deixa eu pôr aqui, né? Eu acabei apagando, sorry. Seria assim, ó. On All Souls Day. Tudo bem? Deixa eu só marcar aqui, pessoal, just a moment, ó. On All Souls Day. E como seria no dia de Páscoa? Por que você escreveu no dia da Páscoa, professor? Porque o dia da Páscoa é um dia específico, mas você também tem a época da Páscoa, né? Toda uma época que a gente fala na Páscoa. A gente fala assim, olha, na Páscoa, os mercados vendem muitos ovos de chocolate, que a gente chama de ovos de Páscoa, né? Olha só, tomem cuidado com um pequeno detalhe aqui que é enorme em inglês, na verdade. Olha só, pay attention. Quando eu falo na Páscoa, eu estou me referindo à época da Páscoa, que é diferente do dia exato em que se comemora a Páscoa. Então, no dia de Páscoa, aqui é melhor pôr D, né? Just a moment. Ó, no dia de Páscoa, que é um domingo aí específico, se eu não me engano, de abril. É abril, gente? I don't remember now. Is Easter celebrated in April? Do you know, guys? Eu acho que sim. Sim, né, Juliana? Então, ó, lá em algum dia, de algum domingo, em algum domingo de April, se celebra a Páscoa. Então, nesse dia, existe a comemoração do que se chama de Easter, né, que é Páscoa. Como é que eu falo no dia de Páscoa? É assim, ó, on Easter Day. É o dia específico em que se comemora a Páscoa, tudo bem? Só que a Páscoa, ela acontece, na verdade,
em toda uma época, né? É a época da Páscoa em que os mercados se enchem de ovos de chocolate. Então, quando alguém se refere à época, a preposição a ser usada é o at. Então, se usa at Easter. At Easter quer dizer na época da Páscoa. Então, a tradução aqui é assim, olha. At Easter, na época da Páscoa. Na época de Páscoa. Os mercados se enchem de ovos de chocolate. Então, at Easter. Por que eu estou falando isso? Porque acontece a mesma coisa com o Natal. Olha só aqui. Tá vendo? Ó? Tem on Christmas Day, que é no dia do Natal, que também pode ser chamado de on Christmas, só que se referindo ao dia lá em que se celebra o nascimento de Cristo, tá bom? Só que também existe a forma at Christmas. Assim, olha. Deixa eu voltar aqui. Então, ó, deixa eu voltar aqui. Você pode falar, no caso do Natal, você pode falar on Christmas Day, é no dia do Natal. On Christmas, que é se referindo ao exato dia, que é dia 25 de dezembro, né? December the 25th. Mas o Natal começa bem antes, com o enfeite da árvore de Natal, a montagem da árvore de Natal, a venda de não sei o quê, e blá, blá, blá. Começa em novembro, na verdade, às vezes, né? Então, toda essa época de Natal é chamada de at Christmas. At Christmas. Oh, at Christmas. People put up their Christmas trees. They decorate their house. Ok? É a época toda. At Christmas. Vocês entenderam, né? Então, existe a expressão at Christmas, que se refere à época do Natal, que é mais de um mês. E existe também on Christmas. Christmas. E é o quê? O dia 25 de dezembro, que é o dia de Natal. Então você pode pensar assim, o professor falou que era at, mas eu estou vendo on. Ou o contrário, o professor falou que era on, mas eu estou vendo at. Por quê? É porque são coisas distintas, ok? The translation is different. A mesma coisa aqui. Existe at Easter, existe on Easter Day, ou então simplesmente você pode ouvir as pessoas comendo aqui a palavra day, falando assim, on Easter, mas a pessoa está se referindo ao dia exato em que se celebra a Páscoa. Deu para entender, pessoal? Was I clear? Eu fui claro? Yes. Yes, ok. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui no resto, tá bom? Mas olha só, eu vou mandar para vocês isso aqui depois pro WhatsApp de vocês. And if you have interest, just print it and glue it to your or onto your notebook, ok? Colhem aí no caderno de vocês, tá bom? Bom, having said that, now, just a moment, I have something else to tell you now, okay? Just a moment, guys. Cadê? If you take another look at the box in which your book gives you the rules of how to use the prepositions in, on, and at correctly when we are talking about time, you also have here the preposition during. During is very simple. During means durante in Portuguese, and we use it, as you can see here, when we are referring to a whole period of time. Né? Todo período de tempo. Ó. During the first war, durante a Primeira Guerra. During the second war, durante a Segunda Guerra. Poderia falar assim, ó, during the first World War, durante a Primeira Guerra Mundial. During a visit, ó, durante uma visita. During a flight, durante um voo, quer dizer, ao longo de todo aquele período, ok? Então, during quer dizer ao longo de todo um evento, toda uma atividade, todo um período. I don't have much to talk to you about during, okay? During é durante, just that. And then you have here on time and in time. And here you have to pay attention because many students confuse on time and in time. Well, so on time, as your book tells you here, means at the right time. So how can I translate on time? Well, guys, on time is used to talk about
being punctual. Being punctual. So when you are punctual, you are on time. So you can translate on time as pontual. Quando algo acontece na hora certa, na hora marcada, na hora marcada, na hora prevista mesmo para acontecer. So when you are on time, you are punctual, ok? Punctual. Or punctual, a gente fala como se tivesse um CH aqui, assim, ó, punctual, punctual, tá bom? Punctual. E on time significa, então, na hora, mas na hora exata, marcada, na hora certa, correta, quando você é punctual. Qual que é o contrário de on time? Being late. So, the opposite of on time is being late. Being late é estar atrasado ou chegar atrasado, ok? So, on one hand, we have on time. On the other hand, we have late, okay? So, when I say that a flight is on time, é porque o voo vai chegar no horário certo. E isso é usado naqueles painéis que marcam os horários de voos, tá bom? And I would like to show you that because I have it here. So just a moment. Take a look at this picture here. This is a departure board. This is called painel que mostra as partidas, né? This is called departure board in English, okay? So this is a board, é um painel que mostra o quê? As departures. Olha só, take a look. You have here the destination of the flight, you have the time, and you have the number of the flight. But I want you to pay attention to this part here. Remarks. Remarks significa observações. Take a look at the time. Oh, today is August the 24th, and it's 10:08. Okay? I don't know whether this is morning or night, but it's 10:08. Take a look at the time this flight to New York will leave. This flight here to New York with destination to New York will leave the airport at 10:35. And take a look at the remark here. Gate open, ó, portão aberto. Então os passageiros estão em embarque, tá vendo? Eles estão fazendo ali o embarque. And then, pay attention to this one here, boarding. Boarding quer dizer que os passageiros estão entrando já na aeronave aos poucos, né? Já foram chamados para embarque também. Então, passengers are boarding. Because é um voo internacional, can you see this flight here is bound for Stockholm in Sweden. And para voos internacionais eles abrem o embarque bem mais cedo para dar tempo de não atrasar, tá bom? But I want you to pay attention to this one here. Take a look. On time. The flight to Frankfurt, for example. Tá vendo? Ele tá on time, mas tá vendo que ele tá bem longe do horário atual? Olha só. Take a look. Now it's 10:08. And the flight with destination to Frankfurt will leave the airport at 11:45. Então tá bem longe. Então, por que tá escrito on time? É porque o avião nem sequer chegou ainda, provavelmente, tá bom? Ele tá no horário marcado, ele não tá atrasado. Ele tá dentro do horário. Então, quando você diz que algo está on time, é porque provavelmente ele vai ser pontual, esse voo aqui, tá bom? Quando aparece lá, dizendo assim, on time. Então, on time é tá na hora, tá assim, na hora marcada, ele não vai atrasar. Se o voo vai atrasar, eles escrevem assim, olha, delayed, tá vendo? Ó, eles têm noção lá, eles têm os controles, né? Eles sabem, por exemplo, que o voo para Lisboa, embora vá sair at 11:55 e ainda sejam 10:80, eles já sabem que esse voo vai chegar atrasado. Então eles falam que o voo está delayed. Por algum motivo aí, this flight is delayed. And if you take a look at the flight to Hong Kong, from Hong Kong and then to Istanbul, tá vendo? Tem dois destinos. Ó. Esse aqui vai para Tokyo primeiro, and then Shanghai. This is on time. This one here is bound for Hong Kong, and then it will go to Istanbul in Turkey. This one has been canceled. Tá vendo? Aparece aqui também, ó.
xizinho, because it has been canceled. And the other one that I would like to talk to you about is this one here, EST. Tá vendo, ó? Ele estava previsto para 12:10, but something has changed, and now it is estimated. Esse EST significa estimated, tá bom? Estimated para 10:20, então haverá um atraso de 10 minutos nesse voo aqui. Tá vendo? Quando o atraso é muito grande, eles falam delayed. Quando é pequeno, só houve uma reestimativa do horário. Tá vendo que é bem pequeno aqui, ó, 10 minutes. 10 minutes. Então eles põem assim, the estimated, okay? But I just wanted to talk to you about the use of on time, okay? And that's it. Well, now let's go back to the box you have in your student's book, okay? Just a moment. So I was telling you that on time is the opposite of being late, okay? So Samuel, what does in time mean? Olha só, in time is before it's too late, antes que seja tarde demais. In time é quando a coisa acontece em tempo, ou então há tempo de não ser tarde demais, tudo bem? So, for example, imagine that I have meeting. Okay, I have a meeting at 8 a.m. I am a very important businessman, and I have a meeting at 8 a.m. This meeting is really important. I have to be there on time. I have to be punctual. I have to be there on time. I can't be late for this meeting, okay? But when I leave home, I get stuck in a traffic jam. So I leave home, and then I am driving to work, and then I get stuck in a traffic jam. Eu fico preso em congestionamento. E fico louco, okay? Because I have to be there at 8 a.m. But probably this traffic jam will cause me some trouble, okay? Because probably I won't be there at 8 a.m. and then I get nervous, I get anxious, okay? But in the end, no final, okay, I get there at 7:58, for example, a.m. Então vejam só, eu não fui exatamente pontual, mas eu consegui chegar lá in time. Não sei se vocês conseguem perceber a diferença, mas ela é bem sutil. A diferença é a seguinte, olha. Eu não cheguei no horário exato, eu não fui exatamente pontual, mas eu não me atrasei. Eu cheguei foi cedo, na verdade. Eu cheguei a tempo de não me atrasar, tá bom? So, I got there in time for the meeting. Eu poderia falar assim, ó. Embora eu tenha ficado preso no estacionamento, olha só, eu vou montar a frase toda. Although I was held up in a traffic jam. Held up é a mesma coisa do que eu havia posto antes, tá bom? Held up é ficar preso no trânsito. Ó. Although I was held up in a traffic jam, vírgula, I got at the meeting. Pay attention now to the expression in time. I got at the meeting in time. Eu cheguei à reunião em tempo. Ou seja, não atrasado. Eu cheguei a tempo de não me atrasar. Do you understand the difference? So, on time é na hora marcada, pontual, certinho, tudo bem? In time é antes mesmo da hora marcada. Deu tempo de eu fazer alguma coisa ou de eu não me encrencar
no compromisso que eu tinha. Deu para entender, pessoal? Yes. Yes. Okay, so let's see if you can tell me the right answer here. So let's get started. Juliana, could you read the sentences A, B, and C for us? A is already complete, okay? Just read it. But B and C, you have to tell me the correct preposition that we have to use in the sentences here, okay? So you can start. I work best at night. Exactly. So I work best at night. Eu trabalho melhor à noite, né? At night is the correct combination, okay? Ju, letter B. We have a big family dinner on Sundays. On Sundays, okay? Ju, why is on the correct preposition here? Porque é dia da semana. How do you say dia da semana in English? Days of the week. Thank you so much. So, Ju, now letter C, please. I start work every morning at 9 a.m. Ju, why is at the correct answer here? Because it's hour. It's a time. A time. Uma time, ok? A gente fala time, ok? Ok. Thank you so much. Caio, could you read the letter D and E for us? Caio? Yes, sorry. Letter D, E, and F, okay? Okay, D, E, and F or D and E? D, E, and F. D, okay. I usually get home in/on time to read my children's a bad story. Which one is correct? On. On, okay, so the expression here is on time, right? Caio, how would you translate this whole sentence into Portuguese? Eu normalmente chego em casa a tempo de ler uma história de Niná para meus filhos ou a minha criança. Para meus filhos. My children, a bedtime story. Caio, pay attention, olha só. On time é quando você expressa a pontualidade, certo? Então, se eu marquei de chegar às 11 e eu cheguei às 11, I was on time. Mas o que essa mãe aqui está falando, na verdade, é que ela chegou a tempo de ainda pegar os filhos acordados e, por conta disso, ela conseguiu ainda ler a historinha para eles, entendeu? Então, na verdade, ela chegou in time to read her children a bedtime story. Não sei se você consegue perceber, e vocês, pessoal, em geral, que aqui, na verdade, é in time. Ela tá falando assim, ó, eu normalmente... Sorry. Just a moment. Eu normalmente... Just a moment. Olha só. I usually get home in time. Eu geralmente chego em casa... Eu normalmente chego em casa a tempo de ainda ler uma historinha lá, de dormir para os meus filhos. Esse in time significa isso aqui, ó. Before it's too late. O que seria too late? Eles já terem pegado no sono, entendeu, Caio? Uhum. Porque se eles tiverem pegado no sono, ela não vai poder ler nada para eles. Entenderam? Faz então, sentido. O correto é in time. In time, ok? Letter E, Caio, please. Letter E, ok. Só deixa eu carregar um pouquinho aqui. Okay. I never take a nap at/in the afternoon. Which preposition is the correct answer? In? In, And why is that? Take a look here. Se refere a local, a área, não é? Mas com relação ao tempo, pensa só em tempo. Será que eu posso falar at the afternoon? Ó, quando o momento... Lembra? Porque ele tá... É dado, tipo, o período... É como se, tipo, ele falasse... Na minha cabeça é a diferença entre, tipo... Eu nunca durmo à tarde ou quando é à tarde. At seria, tipo, quando é à tarde, in seria à tarde. Não, você não pode falar at, nunca. A diferença tá aqui, Caio, ó. Por isso que gramática parece uma coisa boba, gente, mas é muito importante, ó.
É porque, olha só, Caio, a gente pode pegar um dia e fragmentá-lo em períodos, não pode? Eu posso ter, por exemplo, a madrugada, posso ter o período da manhã, eu posso ter o período da tarde, o período do começo da noite, que é evening, e a noite toda completa é a night. Aí, em inglês funciona assim, ó. Com os períodos do dia, geralmente a gente usa a preposition in. Então a gente fala in the morning, in the afternoon, in the evening. Só que existe uma exception a essa regra aqui. Com a palavra noite, a gente usa night. Com a palavra night, né, que é noite, a gente usa a preposition at. Então a regra é a seguinte, cara, é uma coisa bem fácil, ó. Mas eu entendi por que você pensa assim, mas não pode pensar assim, tá bom? Olha só, como aqui a palavra é afternoon, the only possible answer is in, porque com morning, afternoon e evening a gente só usa in. Não tem como falar at the afternoon. A única possibilidade seria você dizer at night, entendeu? Uhum. Em alguns momentos do dia, tipo, lembra que eu falei no nascer do sol é at sunrise, ao pôr do sol at sunset, at dawn, que é ao amanhecer. Então, a gente usa o at com momentos específicos do dia e não com períodos de tempo do dia. Tudo bem? Deu para entender? Okay, so could you read the letter F? My birthday is at/in. In fact, it's in/on March 6th. Tá. My birthday is in March. In fact, it's on March 6th. So the difference here, guys, as you can see, is that we use in with the month of the year, and we use on when we are talking about the day of the month. Okay. Now, let me see who is here. Nicole, is Nicole still here, guys? Nicole, are you there? Deixa eu ver. Kai, Ian, are you here? Ian, is your microphone working? Yes. Without microphone. Okay. So, Juliana, I'm gonna go back to you. Okay, Yes. because Nicole had told me that she would leave earlier, and I think she's not here. And Ian has a problem with his microphone, so he can't use his microphone now. Juliana, can you read letter G and H? Yes. Okay. I swim in the ocean as much as possible during vacations. E aí, será que eu falo during vacations or at vacations? You said during vacations, right? It's Yes. perfect. Correct, okay? So we say during vacations, durante as férias. Ju, letter H. My boss never starts meetings on time. She's always late. Can you see, guys? Olha só, here you can see the exact difference. Eu falei para vocês, ó, on time significa que a pessoa é pontual, faz as coisas na hora marcada, na hora certa. Qual o contrário? The opposite is late. Olha só o que a frase diz, olha. Cadê? My boss never starts meetings on time. Minha chefe nunca começa as reuniões na hora certa, ó. On time. She's always late. Ela tá sempre atrasada. So, on time, when you translate on time, you have to translate it as na hora certa, na hora marcada, tá bom? Caio, thank you, Juliana. Caio, you again. Caio, could you read the letter I and letter J, please? Yes. I did a lot of sightseeing during my last trip abroad. Eu ia com during. During, yes, that's the answer. That's correct. Okay. How would you translate I did a lot of sightseeing into Portuguese, Caio? Eu não conheço nenhuma expressão, mas é aquela ideia de você ir, tipo, ir parando em cenários, tipo, paradisíacos, que nem quando você faz, tipo, costa, e você entra, tipo, naqueles buracos pra ver, tipo, a praia deserta, não é?
Não necessariamente paradisíacos e coisas... Mas qualquer coisa em geral. Não, Assim. é tipo atrações turísticas, pontos turísticos, tudo Mas bem? tem uma expressão específica para Na isso? verdade, os tradutores geralmente traduzem assim, ó. Por exemplo, I did a lot of sightseeing. Eu visitei muitos locais turísticos, eu visitei muitos pontos turísticos, Ah, sim. entendeu? Então, Uhum. do a lot of sightseeing quer dizer visitar muitos locais turísticos. É isso. Tipo, ser turista e visitar locais que os turistas visitam. Isso é fazer sightseeing, go sightseeing, geralmente eles falam, tá bom? Uhum. E esses lugares turísticos podem ou não ser paradisíacos, podem ser museus, podem ser estruturas arquitetônicas, entendeu? Não precisa ser uma caverna, mas pode ser que uma caverna seja um ponto turístico. Então, você pode ir lá para ver, né? A ideia é você ver, né? Por isso que tem o verbo ver aqui, ó, see, ok? Uhum. Bom, so this refers to visiting touristic attractions, ok? And during my last trip abroad, durante minha última viagem ao exterior, ok? Kyle, could you read the letter J now, please? My mother was born in/at the 50s. Perfect. So here I have the decade, right? In the 50s and nos anos 50, we use the preposition in when we are referring to the decades. It is here, okay? Bom, now guys, I will give you more information about how we can talk about the decades in English, okay? So just a moment, I'm gonna erase this. Sorry, não é isso aqui não, just a moment. I'm gonna erase my board, and we are gonna talk very briefly about the decades in English. So how can I talk about the decades? How can I say the decades? Okay, so I'm gonna write this here. So how can I say the decades in English? Okay, you already know how. Okay, I just want to clarify some things here. Okay, and make them clear. That's what I mean. So how can I say the decades in English? This is our topic now, okay? So I'm gonna change the color of my board now because I'm gonna show you a picture in a few minutes, and I think this picture will be better seen if the board is white, okay? So how can I say the decades in English? So pay attention to a very common mistake. A very common mistake. Common mistake é um erro bastante comum, tá bom? Então olha só. A palavra década é assim, decade, okay? As you all know, a decade is a period of 10 years, right? And the mistake I am referring to is this. In Portuguese, we say, for example, na década de 80, né? O que os alunos fazem? Muitos alunos fazem assim, ó. When they are translating this into English, they say in the decade of 80. In the decade of 80. And here lies the problem, okay? What's the problem you were referring to, Samuel? The problem is that in English, we don't say like that. We don't say in the decade of 80, okay? In the decade of 80, não pode ser dito assim. Outro pequeno problema, mas muito comum, olha só. Na década de 80, também pode ser dito dessa forma aqui, olha. Nos anos 80, né? Nos anos 80. Não é a mesma coisa? Na década de 80 é igual a nos anos 80. O que os alunos fazem? Eles traduzem às vezes assim, ó. In the years 80. In the years 80. Isso aqui é tudo tradução literal, pessoal. Pay attention. You can't say like this in English. So you don't say in the years 80. Because when we are talking about the decades in English, you have a special way of saying that, okay? So
let's just recap the numbers here, because when we are talking about decades, we need to know these numbers here. Então, as décadas podem ser, por exemplo, década de 20, década de 30, né? So, we need to know these numbers. Deixa eu só escrevê-los aqui para mostrar para vocês uma coisa. Olha, 40, 50 50, 60. Bear with me, ok? Tem um pouquinho de paciência aí até eu escrever tudo aqui. 60, 70 70, 80 80, e 90 90, ok? 90. When you take a look at these numbers here, you can see that they have something in common. They all end in Y, can you see? And when I say na década de 80, eu estou me referindo a 10 anos dessa década, 80, 81 até 89, né? Há 10 anos. E isso é plural, porque são vários anos. So, in English, when you say na década de 70, na década de 90 e assim por diante, ó, na década de 90, por exemplo. Ou então, deixa eu fazer diferente aqui. Na década de 70. In English, you're gonna use these numbers here, okay? But in the plural. So, I have already told you that the preposition we use for the decades is the preposition in. So we say in the, to translate the word na, okay? In the é o na, aqui do meu exemplo, tá bom? Just a moment. So we say in the. How do I say década now? Bom, I have already told you that we can't say decade. So how do I say that, Samuel? Very simple. You just write the number. You say in the 1980, só que você põe um Szinho aqui. Aliás, 90, né? Você põe um Szinho aqui. O que significa esse S, professor? This S here means that you are not talking about the year 1990, because o ano de 1990 é assim, ó. Em 1990 é in 1990. Quando eu escrevo in the 1990s, com S, eu estou me referindo à década toda. Isso aqui, gente, pode aparecer assim, olha. Apóstrofo 90S. Então, você pode escrever assim, ou você pode escrever assim, ó, com a supressão do número 19, por exemplo, tá bom? Como é que eu leio, professor? Na hora de você ler, você fala assim, ó, in the, você vai pronunciar o número que está aqui no plural. Você fala in the 90s. In the 90s. Então, eu posso escrever assim como se lê, ou eu posso escrever assim o número. Se eu for escrever o número, eu tenho que pôr esse Szinho aqui, tá bom? E na hora de ler o número, eu vou ter que ler assim também, tá bom? Então, eu posso escrever ou ler assim. Beleza. Como é que seria, então, na década de 70? Juliana, could you open a microphone? Yes. So, Ju, how do I say na década de 70? In the 70s. In the 70s, ok. Como é que eu escrevo, Juliana? Eu posso escrever assim, ok? E se fosse com um número mesmo, como seria? In the 1970 com S no final. Perfect. 70 com S no final, ok? E eu poderia também fazer assim, né? Tudo bem? Yes. In the 70s. So, guys, this is what I wanted to talk to you about, but I want to show you examples of these, okay? So, pay attention to what I'm going to show you now. Just a moment. I'm going to show you this. So, pay attention. É o cartaz fazendo anúncio de um filme, tá bom? The name of the movie is Wonder Wheel. Wheel significa roda gigante, tá bom? Tá vendo? Take a look. Here you have Kate Winslet, that famous actress that was in the movie Titanic with Leonardo DiCaprio, okay? And can you see she's in her bedroom here? And if you look through the window, you can see a Ferris wheel. So this Ferris wheel here is very important in this movie. This is why the movie is called the Wonder Wheel.
Wonder quer dizer maravilha, só que a tradução em português ficou assim, ó, A Roda Gigante. É o nome do filme com a Kate Winslet. Professor, por que você está mostrando isso pra gente? Because I want to show you some information that I got from Google, and this information is telling you do que se trata esse filme. Olha só, take a look. Ele fala do enredo do filme. Take a look at the information I have here. Take a look. Wonder Wheel, aí vem assim, ó. Set in the 1950s on the Coney Island boardwalk. Wonder Wheel tells the story of infidelity and betrayal. Blá, blá, blá. Bom, roda gigante, na verdade, se fala assim, ó. Ferris wheel. É a palavra completa, tá bom? Ferris wheel. Take a look at how they gave you the information here. They are talking about the decade in which the movie is set. Take a look at this word here. Set significa ambientado. Quer dizer que o filme se passa nessa década, olha. Ambientado in the 50s, nos anos 50. Tá vendo? Aqui não tem a palavra anos. Aqui também não tem a palavra década. Só que na hora de você fazer a tradução, você tem que pôr a palavra década ou a palavra anos, tá bom? Então, ó, ambientado na década de 50. Professor, como é que você sabe que é década? Por causa do S, tudo bem? So, ambientado na década de 50, no calçadão de Coney Island. Coney Island é uma praia famosa lá em Nova York, a very famous beach in New York, ok? E boardwalk significa calçadão. Todas as cidades litorâneas têm um calçadão, né? Where people can walk in the evening or in the afternoon, in the morning, I don't know. They can go jogging there. Calçadão, in English, is boardwalk. So, pay attention again. Ambientado nos anos 50, no calçadão de Coney Island, Wonder Wheel tells the story, conta a história de infidelidade e traição, blá, blá, blá. Ok? I just wanted to show you that when you are reading a text, sometimes you will see the decade being expressed like this. Às vezes não aparece escrito, ó, tipo, in the 50s. Às vezes aparece escrito assim. Só que na hora de você ler, você não pode ler assim, ó, tipo, 1950s. Como é que você lê? Você lê assim, in the 50s. In the 50s. Sorry. Faltando um i aqui. In the 50s. Nos anos 50. Ok. So, Caio, could you read this sentence for us? Set? Set in the 1950s on the Coney Island boardwalk, Wonder Wheel tells the story of infidelity and betrayal, as the titular Ferris wheel towering above it is blah, blah, blah. Okay, I just wanted you to read this part here, okay? Thank you, Kyle. So, guys, that was it, okay? I just wanted you to pay attention to the use of the preposition, and I wanted to call your attention to the fact that when you are reading the decades, you have to read it like this. You have to, in Portuguese, we would say, pluralizar o número, ok? Você pluraliza o número para conseguir ler a década, tá bom? E só lembrando, para finalizar agora mesmo, que na década de 80 é o mesmo que dizer nos anos 80, tudo bem? Nos anos 80. Então, professor, como é que eu digo nos anos 80? Aliás, nos anos 80 não, nos anos 90, né? Nesse caso aqui. Nos anos... na década de 90 é o mesmo que dizer nos anos 90. Na década de 70 é o mesmo que dizer nos anos 70. Será que eu falo de uma forma diferente? Não. Ok? In English, you are going to say both expressions here in the same way. Então, não existe uma forma diferente de falar nos anos 90. Você fala assim, ó, in the 90s. Como é que eu falo nos anos 70? In the 70s. Da mesma forma que eu falo quando eu falo na década de. Ok? And that was what I wanted to tell you in today's lesson about the decades. Okay? There is much more, but
I don't have time to talk about everything else, okay? Well, so that was just a review lesson, okay, guys? Remember that. Algumas coisas vocês já sabiam, com certeza. E a ideia era só recuperar algumas informações aí para deixar as coisas bem claras, ok? I hope you liked it. I hope you enjoyed today's lesson. And that's it, ok? Vou interromper aqui a gravação.